Bom dia, vamos compartilhar juntos mais uma porção da Palavra do Senhor, continuação da prévia que eu postei aí, palavra muito forte, então que o Espírito Santo ministre aos seus corações nessa manhã. Vamos orar. Santo Espírito, flua através dessa live, através da tua palavra que é viva, eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra e divide juntas e medulas, diz as Escrituras. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir nesse ambiente, para ministrar. Espírito de quebrantamento e arrependimento, Espírito da profecia, paira sobre as mentes e corações que pararem um tempo para assistir esse vídeo, para ouvir a mensagem da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor lá em Ezequiel 14, versículo 3, 5 e 6. São 3 versículos que eu vou ler que diz: Esses homens levantaram seus ídolos em seus corações e tropeço diante da sua face. Versículo 5. Todos se apartaram de mim e seguiram os ídolos dos seus corações. Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos do seu coração. Palavra do Senhor. Portanto, a mensagem é clara. E diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos do seu coração. Remova os ídolos. Essa é a ordem e a mensagem do Senhor. E o que é um ídolo no coração? Tudo no seu coração vira um ídolo a partir do momento que ganhou o lugar que seria de Deus. Idolatria é o ato de colocar algo ou alguém acima de Deus na sua vida. O coração, ele é o centro da consciência, das vontades. E ídolos no coração fala de desejos, de paixões, de prioridades que tomam o lugar de Deus no nosso coração, que tomam o lugar de Deus no coração humano. E o coração, ele é uma fábrica de ídolos, é muito fácil estabelecer ídolos no coração. E aqui o Senhor, ele fala de uma idolatria muito mais profunda. Ele eleva o assunto idolatria, porque até então o assunto idolatria era uma imagem feita pelas mãos do homem. E agora ele aprofunda o assunto e ele diz: não, existem ídolos que não são feitos por mãos humanas, mas que são estabelecidos no coração a partir de uma priorização mais a estes do que a minha presença, do que a minha vontade. Isso é muito sério. Eu trago essa palavra com temor e tremor, mas eu creio que o Senhor, ele quer nos transformar de dentro para fora. E para isso ele precisa revelar aquilo que está no nosso coração. E o que é necessário para remover esses ídolos do coração? É necessário passar por um processo de destronagem. O que é esse processo de destronagem, Pátia? O processo de destronagem é difícil demais. É doloroso demais. Não é fácil, mas necessário para que a gente seja inteiramente dele.
Porque não é sobre aceitar Jesus, não é sobre ir a uma igreja, é sobre ser inteiramente dele, pertencente a ele, é sobre ser inteira, plena nele. E quando fala disso, fala de um interior completamente entregue. E para ter um coração completamente entregue, um interior completamente entregue, a gente vai ter que derrubar os ídolos do coração. E para derrubar os ídolos do coração não tem como, não tem outra maneira senão passar pelo processo de destronagem. E o processo de destronagem, ele começa primeiro com reconhecimento dos ídolos. E isso é muito difícil, especialmente para quem tem muita dificuldade com orgulho. É muito difícil porque é onde Deus começa a revelar você para você mesmo. É onde Deus começa a revelar o seu coração para você. E para isso tem que ter humildade. Para isso tem que ter quebrantamento. E quando Deus ele revela você para você mesmo, o seu coração para você mesmo, você enxerga de forma clara o que tem se tornado um ídolo no seu coração. E mediante essa revelação, a esse reconhecimento, cara, realmente é doído. Porque você tem que chegar para Deus e você tem que assumir. Você tem que ser macho, você tem que ser mulher, você tem que ser forte. Você tem que assumir mesmo, realmente. Eu deixei uma coisa aparentemente pequena, aparentemente insignificante, tomar a prioridade nos meus dias, no meu coração. Eu deixei. Realmente existe ídolos no meu coração. Realmente eu deixei algo tomar a prioridade dentro de mim. Realmente eu sou mais apaixonado por isso ou por aquilo do que pela presença, do que por Deus. E é doído você saber que você caminha há anos dentro de uma igreja. Queridos, eu estou aqui falando disso porque eu vivi esse processo há um tempo atrás. Eu e Deus na minha intimidade. Então eu posso falar com propriedade como quem passou por esse processo de destronagem. É doído. Você vê que você caminhou há anos na igreja, você caminhou há anos sem perceber que existia paixões, existia desejos, existiam coisas, pessoas, coisas pequenas, às vezes insignificantes, que tomou a prioridade no seu coração. E muitas vezes é sutil, porque você busca a Deus em prol dessas coisas e até acha que Deus está se agradando disso. Até acha. Não, um exemplo. Quem prioriza o trabalho acima de Deus. E aí vai para a igreja até ora, pedindo pelo trabalho, pedindo pelo ídolo que está no coração. E acorda e nem prioriza Deus, já prioriza o trabalho, só trazendo o trabalho como um exemplo. E aquilo ali se tornou um ídolo e você não percebeu, é sutil, gente. Eu tô falando de uma coisa muito sutil, uma coisa do dia a dia, entende? É muito sutil, é muito delicado, é uma linha muito tênue. E aí aquilo ali já vai tomando, sabe? Sem você perceber, se tornou um ídolo. E esse primeiro processo de reconhecimento é muito doloroso, porque é onde você deixa, você fala, Deus, revela o meu coração para mim mesmo. E você deixa ele revelar. E quando ele revela, é doído. É doído você chegar, você se choca com você mesmo, você se choca com verdades dentro do seu coração que você não percebeu, que acessou, que entrou, que tomou, sabe? Mas é necessário. E a partir do momento que você reconhece, não, Deus, o Senhor está certo. Realmente, isso tomou
o lugar do Senhor no meu coração. Aí você tem que fazer algo com isso. E é o processo número 2. Renúncia. E é outro processo muito doloroso. Porque renunciar paixões, renunciar aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você se apegou, porque nada se torna um ídolo se não for apego, se não for paixão, sabe? É doloroso demais. É doloroso demais. Então, o segundo processo também é um processo muito doloroso, porque você precisa decidir de forma consciente e responsável renunciar aquilo que tirou a prioridade, o primeiro lugar de Deus no teu coração. Você precisa renunciar. E a partir do momento que você decide renunciar, você tem que estar disposto a fazer conforme Deus direcionar. Ainda tem isso. Porque não é do nosso jeito que a gente vai renunciar. Existem coisas no nosso coração, existem ídolos que há dentro do nosso coração, que eles criam raízes. E para destronar é um desarraigar. É doído. Não é um processo fácil, mas é extremamente necessário se a gente quiser ser pleno em Jesus, se a gente quiser viver uma plenitude em Cristo. É doído. E você tem que estar disposto nessa segunda etapa, na etapa da renúncia, a fazer do jeito dele, a fazer da forma dele, sabe? Eu vou expor para que haja um entendimento, um exemplo. Por um tempo, as redes sociais se tornou um ídolo no meu coração. E para desarraigar, o Senhor falou, você vai ficar tantos meses fora desse ambiente. Foi uma renúncia. Foi fácil? Não foi fácil. Porque a gente acha que não, mas ficar rolando tela vicia, né? É dopamina barata. E quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente corre para as redes sociais e fica ali rolando. Porque há uma falsa sensação de alívio por conta da dopamina que é liberada através das telas. Através do rolamento de telas. Então há uma falsa sensação de alívio, de refrigério. Mas na realidade não resolve nada, não cura nada. Não muda os nossos problemas, é só um subterfúgio. E para desarraigar esse ídolo do meu coração, eu precisei renunciar. Estou dando só um exemplo raso, mas da forma dele, do jeito dele. Essa renúncia não é da nossa forma. Não é a gente que decide, não, eu vou renunciar a isso porque isso tá, me afastando de Deus e eu vou renunciar porque eu quero renunciar e eu renuncio dessa maneira. Não, você não tem domínio. A partir do momento que você passou pelo processo do reconhecimento, a renúncia é da forma dele. E você tem que se submeter ao jeito dele. Ao jeito dele. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Abraão desejou tanto. Oh, Jesus, é forte. Desejou tanto Isaac, ele Sarai, né? Pediu tanto a Deus um Isaac e o Senhor deu Isaac. Só que a partir do momento que o Isaac começou a ser mais querido do que a presença, Deus botou isso em xeque no coração e na vida de Abraão. Bora lá, meu filho. Bora lá. E aí? Isso aí vai tomar prioridade mesmo? E chamou ele pro monte. Entrega. Queridos, pensa. Que processo doloroso. Que processo doloroso. Aquilo que você mais desejou te foi tomado.
Te foi pedido, e não foi pedido pelo inimigo, foi pedido pelo teu próprio Deus, pelo teu próprio Pai. Deus nos submete a situações assim, porque nada pode tomar o lugar dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nada pode tomar o lugar dele no nosso coração. A palavra é muito clara lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro é Deus. Deus é loucamente apaixonado por nós e Ele não vai competir com nada. Nada no nosso coração, nada. Primeiro é Ele. E as demais coisas vão sendo acrescentadas, alinhadas, ajustadas a partir de uma prioridade dele. Enquanto você não vive uma reorganização desse altar do seu coração, enquanto Deus, ele não é a prioridade, não vai ter demais coisas, é simples. E aí você olha ao seu redor, por que está dando tudo errado na área tal, na área C, D, B da minha vida? E é simples, a área A está em desajuste, então todo o alfabeto vai desajustar. Tem que ajustar o coração, o altar da intimidade do coração, o trono do coração tem que ser dele. E ele não vai negociar isso, não vai, ele vai lutar até o fim, para que possamos ser plenos nele, plenamente dele. E Abraão, ele teve que entregar sua paixão. E não era sobre morte. Deus não é um Deus cruel. Deus não queria estabelecer morte sobre a vida dele. Deus queria estabelecer a verdadeira vida e plenitude. É sobre vida em abundância. Porque aquilo que ocupa o nosso coração acima de Deus, aquilo que entra e ganha prioridades acima de Deus, nos rouba de uma vida plena, nos rouba da vida que Jesus morreu na cruz para nos dar, que é uma vida em abundância. Então é sobre isso. É sobre isso. E por isso Abraão teve que ir lá entregar o Isaac. Deus proveu o cordeiro, porque Deus não deseja a morte de ninguém. Não é sobre morte, Deus é um Deus de vida. Mas era sobre essa renúncia necessária, esse desarraigar do coração. Era como se Deus estivesse falando: Abraão, meu filho, você desejou, você orou, eu prometi, eu cumpri minha promessa. Mas a minha promessa não pode tomar o primeiro lugar no teu coração. Então vai ter que destronar isso do teu coração, para que você viva a plenitude daquilo que eu tenho para você. Porque você está se perdendo no meio do caminho, no meio do propósito. Foi um resgate. Essa renúncia foi um resgate da unção, foi um resgate da intimidade, foi um resgate da vida em abundância. Foi para que Abraão não se perdesse. Consegue pensar comigo nessa revelação? Nessa linha de revelação? E aí, após o processo doloroso da renúncia, aí vem um processo maravilhoso, gente. Eu não consigo falar dessa palavra sem chorar, porque eu passei por tudo isso e é real, é forte, é para nosso tempo, é para nossa época, porque nunca se houve um tempo onde se estabelecesse tantos deuses no coração. A idolatria tomou conta do povo de Deus, da igreja. Senta-se no banco, estendam as mãos, eles estendem as mãos. Eles dizem que adoram a Deus, mas o coração está tomado de tronos que não são de Deus. Eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho falado: Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Destrona os corações. Nem que para isso seja como o texto de Oséias, seja necessário levar a noiva para o deserto para falar de amor, porque isso aqui é falar de amor. Reorganizar o trono, o altar do coração é falar de amor, porque é a partir daí que emana vida e vida em abundância. E o terceiro processo, e o final do processo, é você ser preenchido
pela vida abundante de Cristo, pela plenitude de Cristo, e aí o Senhor se torna suficiente para você em tudo. Nada mais te brilha os olhos. Plataforma não te brilha os olhos, posições não te brilha os olhos, dinheiro não te brilha os olhos, sabe? Prazeres, até as redes sociais perde o brilho, tudo perde o brilho. Porque ele se torna o centro, ele se torna o governo, ele se torna tudo. Ele se torna a sua principal fonte. E aí quando você tá triste, você já não consegue mais ir pra dopamina barata, ficar rolando tela. Você vai orar porque o seu refrigério está nele. Você tem paixão e afeição novamente pela palavra, você volta a viver. Esse processo de remover os ídolos do coração é sobre voltar a viver de fato e viver a vida em abundância que Cristo morreu na cruz para nos conceder. Grava isso, uma geração que estabelece ídolos no seu coração abandona a fonte da vida. E o final disso não tem como ser vida. O final disso acaba sendo morte. E o Senhor, ele veio para te dar vida. Ele não quer sua morte eterna. Ele não quer sua morte espiritual. Ele não quer sua morte. Talvez você sinta a morte dentro de você já. Parece que está morto. É sobre isso. É sobre reconhecer os ídolos e removê-los. Porque é isso que está causando morte espiritual e emocional em você. Uma geração que estabelece ídolos no seu coração e abandona a fonte da vida morre. Deus quer trazer vida sobre essa geração. E que o Senhor estabeleça essa geração a esse processo. Submeta essa geração a esse processo. Para que haja de fato vida e vida em abundância. E aí eu tenho um último recado aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nesse recado. Dei a vocês o meu espírito, diz o Senhor, para que clamem e não fiquem em silêncio. Tenho falado a vocês para que vocês conheçam a minha mensagem. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Tenho falado a vocês para que vocês conheçam a minha mensagem e entendam o pesar que há no meu coração. Eu amo o meu povo escolhido e eleito, meu coração está entristecido porque se desviaram dos meus caminhos. Eles conheceram o meu amor, provaram da minha bondade, entraram na minha graça, dei a eles salvação. Mas o amor deles se esfriou, e os seus desejos e anelos se voltaram para outros e para outras coisas. Isso é muito forte, isso é real no nosso tempo. O seu amor se esfriou, o seu anelo se voltou para outros e outras coisas. E agora os seus caminhos viraram caminhos de egoísmo e insensatez. Sou um Deus zeloso e não repartirei a minha glória com outro. Derramarei a minha benignidade sem restrições sobre cada coração que se abrir para mim. Darei a minha graça para todo aquele que clamar a mim. Queridos, ainda existe graça? Ainda existe graça? Ainda existe graça. É só se voltar para Ele. Ele vai destronar o seu coração. Ele vai estabelecer governo novamente. Você vai voltar a viver de dentro para fora. Porque essa vida em abundância que Jesus morreu na cruz para nos dar, ela é de dentro para fora. Mas o meu povo não tem clamado a mim. Eles têm ficado satisfeitos com esse mundo atual. Nessa época de indiferença, eles têm permitido que os prazeres dessa vida ocupem um lugar que somente pertence a mim.
Sim, esses prazeres tomaram o lugar do meu espírito, mas a verdade é que não os satisfazem. Ah, se o meu povo voltasse para mim, diz o Senhor, porque como um pai esperou a volta do seu filho pródigo, assim eu anseio pelo meu povo. Meu coração está cheio de pesar e tristeza, minhas lágrimas jorram, meu espírito geme com gemidos inexprimíveis, porque os amo e a minha alma anseia por eles de volta. Voltem para mim, eu me voltarei a vocês. Removam os ídolos do seu coração e entreguem o coração para mim. Abram seu coração diante de mim e removerei toda a impureza. Vou limpá-los, vou enchê-los com minha glória e já não mais vão desejar os pepinos e alhos do Egito. Já não mais se alimentarão de palha que não se satisfaz, mas fartarão a sua alma com o maná dos céus. Serão alimentados com leite e mel, e a sua saúde voltará e também o seu vigor, e me servirão com energia renovada. Tão somente voltem-se para mim. Convertei-vos e deixai os vossos ídolos. Remova os ídolos. Mensagem do Senhor para nós nessa manhã, Pai. Ainda existe um rio de vida, ainda existe graça, ainda existe misericórdia. As tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Enquanto a vida é esperança, esperança de reconstrução, de restauração, e o Senhor é a nossa esperança. Volte os nossos corações para Ti. Nos coloque em quebrantamento, em arrependimento diante de Ti. Remova os ídolos, nem que para isso seja necessário desarraigar, arrancar com raiz e tudo. Mesmo que seja doloroso, remova, Senhor, e estabeleça um trono, um altar no nosso coração, para Ti, somente para Ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Trabalha nessa geração, ó Deus, trabalha nos nossos corações. Ministra espírito de vida além daquilo que eu consegui transmitir nesse vídeo, porque eu sou limitada, mas Tu és ilimitado. Ministra a cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.